O Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU na Rio 92. A ideia é debater a importância da preservação. O tema deste ano é Seja a Mudança que Você Quer no Mundo. E para sensibilizar as pessoas, a campanha usa a fábula de um beija-flor que se esforça para apagar um incêndio na floresta carregando água no próprio bico. Quem conversa com a gente é o especialista em engenharia ambiental e empresário Terciano Alvite. Tudo bem, Terciano? Olá, boa tarde, tudo bem? Aliás, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Bom, vamos começar falando que assim, as pessoas falam, mas tem muita água no mundo, o planeta tem muita água. Mas não é bem assim que funciona a coisa, né? Como você poderia repetir, por favor? Sim, a gente sempre fala que o planeta tem muita água disponível, mas não é toda essa água que a gente pode usar, ou seja, não está sobrando água, a gente não pode jogar fora a água hoje em dia, né? De fato é bem preocupante, né? A gente pode até trazer aí como um dado mais atualizado, né? A quantidade de água no nosso planeta, né? A água que dá para a gente fazer uso, consumo, ela é muito baixa, né? A gente aí está falando de um total de apenas 2%, né? E desses 2%, nem toda a água é potável, né? Ou seja, não dá para fazer uso para algumas atividades diárias da gente. Então, 70% de toda a água do planeta, ela é coberta aí, né? O planeta é coberto aí por 70% da água de oceanos. Água ao qual, para a gente poder fazer um consumo, seria um investimento muito alto, né? Até fala-se em processo de dessalinização da água, mas é um processo que gera muito, né? Gera um buraco muito grande financeiro, podemos dizer assim, é um custo muito alto para se fazer dessalinização. E assim, né, a gente vem falando já há algum tempo dos rios que estão, né, baixando o nível de água, a chuva que não tem sido suficiente, né, que tem que economizar. Mas, infelizmente, a gente vê muita gente ainda lavando calçada, não reaproveitando água, deixando torneira aberta. Exato. São hábitos que a gente pode estar tornando aí, né, rotina, né, diária da gente. E esses pequenos hábitos, eles acabam colaborando muito, né, para que a gente faça o uso sustentável da água, né? E por mais que a gente pense, mas eu sozinho vou dar conta, é aquele trabalho de formiga, né, como a gente diz, trabalho de formiguinha. Se cada um fizer a sua parte, esses pequenos hábitos diários, como até mesmo fazer uso, tem algumas pessoas que fazem uso do tanquinho e da máquina de lavar, e a água que sobra, né, no final, pode ser usada para lavar as calçadas. Não tem necessidade da gente abrir uma torneira ou, né, fazer um gasto de consumo maior ainda de água, se você pode reaproveitar aquela água, né, da lavagem, se for, no caso, para lavar a calçada, não tem problema algum. Né? Claro que determinado reuso, ele não vai ser feito, não vai ser utilizado para consumo humano, né? Mas dá para se utilizar em alguma atividade onde você já teria que abrir a torneira para consumir água novamente. Então, pequenos hábitos fazem a grande diferença nesse ponto. E você trabalha, né, com sustentabilidade e tudo. As empresas também precisam começar a se preocupar muito com a água, né? Claro, o papel dos empresários, principalmente a gente falando de empreendedorismo sustentável, né, os empresários precisam ter a mente do futuro, né? E o que é ter mente aberta para o futuro? O que seria uma mente aberta para o futuro? Se a gente está falando tanto, está em xeque, né? Nesses últimos 10 anos está em xeque cada vez mais as questões de sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, com a natureza, com fauna, com flora. Então, as empresas também precisam ter um papel significante e importante, né? Nessa questão principalmente da água, né, e do consumo e uso sustentável. E até dentro das próprias empresas, hábitos que a gente deve passar a ter em casa, os empresários também, os colaboradores dentro de empresa também abordando desses hábitos, também vai estar cooperando, né, para que a gente esteja fazendo o uso correto da nossa água. É importante lembrar que isso é responsabilidade de cada um, né? De cada pessoa. Não adianta falar assim, mas amanhã eu faço, ou o pessoal do futuro que economize, porque pode acontecer de não ter água no futuro, inclusive, né? Verdade. Eu acredito que seja até meio egoísmo, né? De quem pensa assim, até chega a ser ignorância mesmo, né? A gente pensar, quem vier no futuro que se preocupe com a água. Mas, na verdade, não, né? A gente precisa pensar
como a gente quer deixar, né, o planeta, o ambiente para quem vier depois da gente. E muitas das vezes quem vem depois da gente são nossos parentes também, né? Tem laços sanguíneos, são filhos, netos. A gente precisa ter uma mente aberta, de fato, e não pensar dessa forma ignorante. Então, fazendo hoje, mesmo que você não esteja futuramente aqui nesse plano físico, mas seus filhos poderão estar, né? Os netos poderão estar e outros familiares. A gente precisa pensar nessa população. Temos muita mania de terceirizar a culpa, né? Então, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. A gente precisa, na verdade, fazer, às vezes, autoanálises, pequenos hábitos. Às vezes a gente acha o que é resíduo, né? A minha empresa de assessoria ambiental, né? Eu sou diretor executivo da Eco Alternativa Unidade de São Luís. As empresas, elas, de fato, precisam ter essa preocupação também, né? O empreendedorismo sustentável, ele está aí para isso. Por conta de que um simples fato de trocar, às vezes, torneiras comuns por torneiras automatizadas já é um grande passo para que a gente possa economizar. Similar aquelas torneiras, né, que a gente vê, na verdade, no shopping center, não tem as torneiras automatizadas, é uma forma também, aí já é tecnologia, engenharia envolvida, já pensando no uso de água de maneira, né, mais mitigatória, ou usando a água de maneira, de uma maneira que não possa agredir ou impactar futuramente ao uso menor, né? Então, as torneiras automatizadas também seriam uma alternativa. Pode estar sendo implantado dentro de empresas ou até nas residências mesmo, né? Então, é assumir a autorresponsabilidade e fazer a sua parte. Fazer autoanálise, porque os resíduos, principalmente, como eu ia falando ainda há pouco, essa questão de terceirizar a culpa, a gente está num período em que a gente está vendo a nível nacional, né? A gente está vendo enchentes devido também às pessoas fazerem um descarte inadequado dos seus resíduos, né? Descarte inadequado do lixo. E aí a gente costuma, às vezes, culpar, não teve uma preocupação por parte do governo municipal, estadual, né, por parte da União com relação a isso. Mas muitas das vezes é esse lixo que a gente faz, o descarte inadequado dele, é que entope as galerias, né? E isso tudo vai dificultando, porque a água, né, tem uma certa, falando em física, né, tem uma força. Então dizem, água mole e pedra dura, tanto bate até que pula. Então, entupir galerias, muitas vezes esses entupimentos são em decorrência do descarte inadequado do lixo que a gente também faz, né? Querendo ou não, a gente precisa mudar esses hábitos a nível mental, principalmente para que a gente possa ter, né, posturas sustentáveis. O planeta agradece, né, e a gente estaria contribuindo significativamente com isso. Com certeza. Principalmente em dia de hoje, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, tá? Boa noite, eu sou o Tessiano Alvite, tá? Diretor da Eco Alternativa. Temos aí a nossa matriz na cidade de Maringá, tá? Um abraço para todos aí, para todos os franqueados. Obrigada. Da TV Unicef do Mar. Tchau. Obrigada.